Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e o atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Teu amor é como a rocha que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É o amor que me constrange, que me envolve e me aquece. Esse amor és tu, Senhor. És tu, Senhor. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Muito boa noite, é com muita alegria, com muito prazer que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Eu sei que você sabe, mas é bom lembrar que a primeira experiência que nós fazemos no mundo é a experiência do cuidado. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha consciência disso, porque você era um recém-nascido, antropologicamente falando, a primeira experiência que nós fazemos no mundo é o de ser cuidado. Porque nós nascemos muito precários, né? Talvez dos seres vivos aí, nós somos um dos que mais nasce incompleto. Por quê? Entramos no mundo dotados de tanta fragilidade, né? Nós não somos capazes de ficar em pé sozinhos, nós não temos condições de nos alimentar, a gente não tem condições de cuidar das nossas necessidades vitais e básicas, a gente está inteiramente entregue ao cuidado do outro. Pai, mãe, né, as pessoas mais próximas, são elas que cuidam da nossa indigência. São elas que diminuem as nossas inseguranças, os nossos medos, porque nós somos literalmente expulsos do ventre, né? Por isso que tem alguns que não querem nascer, precisa ser retirado à força, né? Porque o ventre é o lugar do conforto. Durante 9 meses nós ficamos ali, sendo supridos de todas as nossas necessidades sem nenhum esforço. E de repente, pelas forças da contração, um movimento natural da vida, a nossa mãe nos coloca no lugar certo, né? Olha, vai viver agora, né? Então a gente inicia um processo humano maravilhoso, mas que passa pela indigência. Desculpa. Eu sou indigente quando nasço. Você é indigente quando nasce. E essa indigência, ela vai diminuindo à medida em que nós vamos tomando a vida nas mãos, à medida em que a gente vai assumindo a possibilidade de cuidar da gente. Essa indigência humana, depois, é claro, você continua tendo muitos aspectos dessa indigência, mas aquela original que você tem ali nos primeiros anos de vida, à medida em que você vai ganhando autonomia, você vai administrando melhor isso, né? Você se torna capaz de cuidar de muitas coisas que antes você não era.
por causa dos limites do corpo, por causa dos limites psíquicos, né? Nós vamos sofrer de indigências a vida inteira. Indigências mentais, né? À medida que a gente vai aprendendo, que a gente começa o ciclo da aprendizagem, né? Quando alguém começa a nos ensinar o mundo, não pode colocar a mão no fogo porque queima, né? Cuidado que se você toma essa friagem você vai adoecer, não é assim? Você começa a aprender a cuidar das suas indigências. Você vai aprendendo as experiências do limite, que são positivas. O conceito de limite, nós já falamos tantas vezes, ele é absolutamente positivo na vida humana, porque ele nos apresenta também o contexto das possibilidades. Quando eu descubro que eu não posso, eu descubro que este não poder está a favor da minha sobrevivência. Eu não posso colocar a mão no fogo porque eu vou me queimar. É uma forma de proteger o limite da minha pele, né? Minha pele tem um limite, aí eu tenho que passar protetor solar para me expor ao sol. Eu começo a ser capaz de administrar os meus limites. E é interessante porque quando nós começamos a aprender a lidar com o nosso limite, nós exercemos um cuidado, e a ignorância muitas vezes nos priva do cuidado, porque se eu não sei que o sol machuca a minha pele, eu saio sem o protetor, mas a partir do momento que eu tenho a informação, eu começo então a passar o protetor antes de me expor ao sol. E aí nós entramos no contexto dessa música. Por que a primeira mensagem que o cristianismo apresenta às pessoas é o amor de Deus? É o querigma, né? É o primeiro anúncio que nós fazemos. É a boa notícia, a boa nova, Deus ama você. Pronto. É para retirar o coração da ignorância e saber de que ele não está sozinho. O primeiro princípio da religião é esse, é ensinar que Deus cuida da gente. Que nessa experiência de sermos quem somos, de sofrer das indigências que a gente sofre, alguém cuida de nós. E aprender a experiência do cuidado de Deus na nossa vida também significa descobrir de que maneira eu preciso viver para que esse cuidado seja presente na minha vida, na minha história. Mas aí eu me surpreendo ao descobrir que esse amor de Deus me ama o tempo todo, mesmo quando eu não mereço. Não é? Mas quando eu descubro que sou amado por Deus, eu começo a ver as coisas de forma diferente. Aí nós adentramos o contexto da religião positiva, né? Que ao invés de ensinar só a regra, ensina o valor dela também. É tão interessante a gente descobrir isso, minha gente, que Jesus vem ensinar uma religião positiva, porque ao invés de propor o inferno, ele propõe o céu. Não é que eu tenho que ter medo do inferno para querer o céu, não, eu tenho que querer o céu e pronto. Ao querer o céu, eu serei capaz de renunciar ao inferno. Claro que muitas vezes essa religião é ensinada para nós de um jeito errado. Nos ensina o inferno, para depois que a gente tenha medo dele e queira o céu, né? Aí no avesso do medo está o valor, mas é muito melhor a gente compreender o valor e no avesso do valor a punição, que é natural de toda vez que eu não compreendo o valor na minha vida. Ao descobrir que Deus me ama, que Deus cuida de mim, eu estou recebendo uma mensagem positiva, eu estou aprendendo um valor que começa a nortear as minhas atitudes para que eu possa responder a este amor de maneira equilibrada, afetiva, racional também, e poder fazer da minha vida uma experiência de correspondência a esse cuidado. Tá bom, eu acredito que Deus me ama, eu acredito que Deus cuida de mim. Como é que eu vou responder a esse amor? Cuidando também de mim, fazendo de tudo para que eu possa ser uma pessoa boa, para que eu possa viver bons valores e possa ajudar aqueles que estão do meu lado a também descobrirem o mesmo valor que eu vivi e experimentei. É aquela história da samaritana, né? Que vai, conhece Jesus, volta para o seu povoado e diz: olha, eu agora estou dizendo não é porque vocês me falaram dele, é porque eu pessoalmente o experimentei. Toda vez que nós fazemos a experiência do amor de Deus na nossa vida, é natural que a gente queira contar para o outro. Por que eu não vou dividir o que me fez bem? Você sabe que é isso que me faz estar aqui.
Eu sei o tanto que Deus alterou na minha vida. Eu sei o tanto que foi diferente na minha história, desde o momento em que nele eu confiei. Que nele eu pautei a minha palavra, a minha conduta, os meus valores. Desde que nele eu comecei a viver e incorporei aquilo que para mim era uma consonância direta com aquilo que ele me pedia, na minha vida, nos meus limites, nas minhas possibilidades, e comecei a viver segundo esse amor que me ama. Então a minha vida precisa ser uma resposta ao amor que me ama. Responder ao amor que me ama com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser, com a minha missão, com o meu trabalho, com a minha solidariedade. É o mesmo que hoje você é convidado a viver também. Talvez essa mensagem já tenha chegado tantas vezes no seu coração, mas será que ela já surtiu o efeito que ela pode surtir? É como uma planta que recebe um adubo, mas ainda não foi totalmente beneficiada pela força que aquele adubo tem, porque existe um tempo para aquilo acontecer, para fazer crescer. Saber que Deus ama você vai render frutos a vida inteira, desde que você leve a sério esta premissa, essa verdade. Pode ser que você ainda não esteja se beneficiando de saber essa verdade, ou ainda sabe de um jeito que ainda não transformou, não é? Porque às vezes é assim. Às vezes nós temos a informação, mas a informação ainda não transformou a nossa conduta. Já não é mais ignorante no conhecimento, mas ainda é ignorante na prática. Deus ama você. Isso tem repercussões muito sérias na vida de uma pessoa. A pessoa que se sente amada por Deus começa a viver a vida de forma muito diferente. Vai pensar duas vezes antes de optar por aquilo que a destrói. Por quê? Sabe-se criatura amada. A criatura que se sente amada não vai renunciar ao paraíso. Por que Eva e Adão, na metáfora do paraíso perdido, resolvem abandonar o território que havia sido estabelecido para o encontro com Deus? Porque acharam que Deus não estava amando o suficiente, não é? Achava que Deus estava ocultando o melhor deles. Aí saem para procurar. É interessante demais essa história. Ela tem repercussões antropológicas. Ainda hoje nós sofremos na carne a descrença de alguém que é a nossa matriz, que é a nossa origem, desacreditou que Deus amava tanto a ponto de dar para eles tudo. Achava que o melhor, a árvore da vida, né? Que ela estava fora do paraíso e que seria melhor lá experimentar. Isso é, abandona o que existe e sai à busca daquilo que é uma incerteza ou que é uma ilusão. Desconsidera que o amor é aquela concretude do que está sendo oferecido. Nós fazemos muitas vezes o mesmo. Nós abandonamos o território do amor e nos perdemos no território das nossas ilusões. Pode observar isso na sua vida. Em muitos momentos, talvez os mais definitivos, os mais decisivos, do nosso processo de autodestruição, do meu e do seu, foi justamente no momento em que você não estava mais acreditando no amor de Deus por você. Porque essa linguagem religiosa, o amor de Deus por mim, por você, essa linguagem religiosa precisa se desdobrar no nosso dia a dia, minha gente. Isso não é apenas uma frase bonita de efeito para nós usarmos nas nossas pregações, nem nos nossos ritos religiosos. O amor de Deus por mim e por você precisa ser uma realidade concreta no nosso dia a dia. Desdobre o significado do amor a partir da vida humana, descubra o que é verdadeiramente amar e ser amado. É querer o bem do outro, não é outra coisa. Quer saber se alguém te ama, se lhe quer bem. Você está fazendo de tudo para que você possa crescer, para que você possa avançar, para que você abandone o território da sua ilusão e chegue realmente ao território da sua realidade, lá onde você pode crescer, onde você pode frutificar.